Mel, eu gosto muito de física e astronomia, mas eu sou muito ruim em matemática. Será que eu me daria bem em algum desses cursos? Essa é, assim, uma das perguntas que eu mais recebo em todas as redes sociais desde que eu comecei a criar conteúdo sobre física e sobre estudo. E assim, sendo bem direta, para você não ficar preso até o final do vídeo para saber a resposta, sim, você precisa saber matemática. Então, já que a sua pergunta foi respondida nos primeiros 10 segundos de vídeo, vamos falar, assim, do principal motivo pelo qual você se pergunta isso e questionamento que você realmente deveria estar se fazendo em vez de pós-cursar física sem ser bom em matemática. E a pergunta certa é por quê? Por que que você não é bom em matemática? Por que que os seus métodos para estudar matemática não dão resultados? Por que você acha que essa matéria não entra na sua cabeça? Porque, obviamente, matemática, raciocínio lógico é importante para qualquer área da sua vida, não só para você cursar uma faculdade de exatas. Essa deveria ser a real preocupação se você gosta, se você tem interesse por ciências e o medo da matemática ou a noção, entre muitas aspas, de que você é ruim, entre muitas aspas, te impede de seguir uma carreira científica ou qualquer coisa do tipo. E eu estou tomando um café muito gostoso que meu pai comprou. São 4h30 da tarde e eu tomei um café expresso 2 horas atrás. Então, assim, eu absolutamente não vou estar dormindo hoje antes das 3 da manhã. Por que que essa área parece difícil pra você? Amiga, por que que você tem medo de números? E assim, essa pergunta ela é bem complexa e, obviamente, muito pessoal, então a gente tem que levar em consideração muitas coisas pra gente conseguir responder essas perguntas. A gente consegue generalizar algumas poucas coisas com dados científicos. Então, esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Vamos fazer uma análise do por que as pessoas costumam não gostar de matemática, ou o que faz as pessoas pensarem que elas são ruins em matemática e terem medo de matemática e se verem como pessoas que não são de exatas. Eu sou muito burrinha em exatas. E a gente vai abordar esse tema de 3 formas. Aliás, de 2 formas. Com recorte de gênero, com recorte de classe. E a última parte do vídeo vai ser explicando como você pode estudar melhor matemática e ter uma boa base em exatas no geral para você poder seguir uma carreira científica em qualquer área que você queira, não só na física, porque a matemática ela é a base de qualquer carreira científica que você vai seguir. Até se você for biólogo, você vai ter que ver cálculo e você vai ter que ter uma noção de raciocínio lógico em algum momento. Então não adianta você falar que você não é de exatas, porque até para matérias de humanas você precisa ter um bom raciocínio lógico para você ser um bom pesquisador. Quem é de humanas e já tá no doutorado e no pós-doutorado pode confirmar isso para vocês. Não tem como você ser um acadêmico de qualquer área se você não tem um bom raciocínio, se você não sabe pensar sozinho direito e resolver problemas de forma lógica. Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, eu queria falar para vocês que o YouTube tem uma nova ferramenta que se chama Hypar. E ela serve para esse vídeo alcançar mais pessoas que não são inscritas no canal e que ainda não conhecem o canal. Então, se vocês gostarem desse conteúdo, se ele for interessante para vocês, clica no Hypar aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente que tem interesse em física e vida acadêmica. Eu espero que esses dados e esses recortes ajudem vocês a entenderem um pouco melhor o lugar que vocês se encaixam e o que levou vocês a acreditarem ou a desenvolverem mal essa habilidade em exatas, porque para você poder melhorar em alguma coisa, você tem que saber primeiro por que que você não é bom, né? Eu sou literalmente só uma garotinha bobinha e burrinha em exatas. Eu não nasci pra exatas, eu sou totalmente de humanas. Eu sei que isso é um meme, mas, tipo assim, é um meme que me dá muita raiva, sabe? O tal do Girls Math. Ai, mas desde quando virou piada fingir que você é burra por ser mulher, sabe? Girls Math. Com todo respeito. Eu sei que esse meme, ele é só um estereótipo e ele é uma brincadeira, mas ele é um estereótipo baseado em uma construção social, em uma cultura de muitos anos de misoginia, que, assim, a gente aprende que o jeito que as mulheres pensam é mais sentimental e não tanto lógico, então é por isso que a matemática que a gente faz é um pouco diferente, sabe? Essa é a base do meme, é por isso que ele é engraçado. Nossa, eu tô sendo a pessoa chata que explica uma piada e tira a graça da piada, mas assim, alguém tem que ser, sabe? Alguém tem que ser essa pessoa. Um conceito que é socialmente construído e com o qual nós temos muito contato desde sempre. Literalmente, desde que a gente nasce, a gente escuta que mulheres são mais sentimentais, que elas são diferentes, que elas pensam de uma forma diferente, com mais amor, com menos lógica, e os homens são mais frios, eles são mais lógicos e eles foram
feitos pra fazer esse tipo de trabalho, lógico, e não tanto sentimental. Obviamente, isso é um discurso pra não ter que remunerar mulheres que trabalham fora e trabalham como mãe também, porque se você é mãe por amor, obviamente isso não deveria contar como trabalho, mas não vamos entrar nesse mérito, porque aqui a gente tá falando de matemática. Esses papéis de gênero que são concebidos a cada gênero, eles existem assim desde que a gente nasce. A gente tem contato com eles desde que a gente nasce. Tudo isso influencia na nossa vida, influencia nas nossas escolhas e principalmente no nosso comportamento. O programa PISA avaliou estudantes de 15 anos em quase todos os países do mundo, em muitos países do mundo, deu para levantar uma boa base de dados. E uma coisa que o programa explicitou, que deu para ver assim de forma explícita em todos os dados, é que meninos dessa idade, eles tendem a ter muito mais confiança, se enxergar mais como pessoas lógicas e como pessoas de exatas, pessoas boas em matemática, do que meninas, mesmo que eles tenham o mesmo desempenho em testes parecidos. Então, mesmo para estudantes com o mesmo nível assim de conhecimento, com as mesmas notas que são, assim, têm o mesmo desempenho, os meninos eles tendem a se enxergar mais como de exatas, sabe? Eles se enxergam como mais pertencentes a essa área. E também, de acordo com a OCDE, eu vou ter que ler o nome aqui, porque Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Bom, a OCDE fez um relatório com base nos dados do PISA e uma coisa que eles concluíram é que garotas que têm um alto desempenho em matemática reportam muito menos confiança nessa área do que meninos que têm o mesmo desempenho que elas. Meninas que tiram 8, 9 em tudo, elas dizem que elas não se sentem tão boas assim, sabe? Enquanto os meninos que tiram 8 e 9, eles se sentem extremamente bons. Mesmo que eles tenham estudado a mesma coisa, o pensamento é diferente, sabe? E eu só tirei essa nota porque eu estudei muito, mas alguém que nasceu para ser de exatas não estudou tanto quanto eu. Bom, quando meninos e meninas têm um nível parecido de confiança, o nível deles nos testes também é basicamente o mesmo. Uma grande parte da diferença de gênero que tem nas carreiras STEM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, não está ligado exatamente à habilidade de cada gênero. As mulheres não escolhem menos áreas de exatas porque elas são piores em exatas, porque elas são menos confiantes de que elas vão se dar bem em uma área dessas, mesmo tendo um desempenho tão bom quanto de um garoto da mesma idade. E de acordo com esse artigo aqui, explorando as diferenças internacionais de gênero no autoconceito matemático, a forma como a pessoa se vê, como ela vê o seu desempenho e a sua capacidade de ser boa em matemática ou em exatas, está muito relacionado com o desejo daquela pessoa de seguir numa área da STEM. E esse artigo também diz que meninas tinham menor propensão a se enxergar nessas carreiras, mesmo com um desempenho equivalente. E também, de acordo com esse artigo aqui, que eu vou deixar o título na tela, da Universidade Estadual do Colorado, as mulheres têm mais chances de dropar de qualquer curso de exatas depois de cálculo 1, mesmo também tendo o mesmo desempenho, mesmo tendo entrado com uma nota tão boa quanto dos homens, as mulheres têm mais propensão de largar um curso de exatas no começo, logo depois das primeiras matérias. Ou seja, mesmo para pessoas que já decidiram entrar na carreira de exatas e que já conseguiram, que já estão no processo, essa autopercepção de ser pertencente ou não, de ser bom ou não o suficiente para você estar em uma carreira, ainda afeta as mulheres que decidem seguir carreiras de exatas, carreiras de ciência, de engenharia. A razão pela qual essa desigualdade existe, o que causa ela, eu vou deixar para você, amiga, pensar um pouquinho, porque eu tenho certeza que você lembra de como eram diferentes os presentes que o seu irmão e seus primos homens ganhavam de Natal dos seus presentes. E assim, se você é homem e não tá entendendo do que eu tô falando, eu acho que você tem que estudar algumas outras coisinhas importantes antes de você ir pra física. Enfim, vocês entenderam, né? Todos os artigos que eu citei aqui, eles vão estar na descrição, com o código DOI na descrição. Se vocês quiserem ler uns desses artigos e algum dos artigos que eu linkar aqui forem pagos, é sempre bom lembrar. É só você copiar esse código DOI e colar no site SciHub. Você consegue ler ele gratuitamente. Tem milhões de artigos disponíveis gratuitos nesse site. Então, qualquer coisa você consegue ler gratuito por lá. Quase qualquer coisa. Se for uma área assim muito underground, acho que não. Mas o que eu quero dizer, trazendo esses dados, é que muitas meninas não têm nem a chance de despertar qualquer interesse por essa área, porque desde pequena o nosso interesse ou o nosso potencial interesse, ele é podado com essa ideia de que essa área nunca foi pra gente, que ela não é pra gente, que assim, mulheres não nasceram com o cérebro preparado pra isso. E na verdade essa é uma área mais masculina, você deveria ir pra alguma área da saúde, tipo assim, você é tão sentimental, sabe? Por que que você não vai fazer alguma coisa relacionada com cuidar das pessoas, uma enfermagem, uma medicina? Por que que você não vai fazer alguma coisa relacionada a letras? Você lê tanto. Tirando
também situações misóginas mesmo, descaradamente misóginas, que desde cedo a gente passa e, assim, acabam minando um pouco a nossa autoestima nessa área. Então você pode ser muito bom em alguma coisa. Uma experiência que todas nós passamos por é a de pensar: "Putz, eu sou a única mulher neste meio de ciências exatas. E eu falhar, 100% das mulheres dessa turma vão ter falhado, porque eu sou 100% das mulheres dessa turma, então eu não posso falhar." É uma sensação que eu sei que muitas amigas minhas carregam e que eu também, e que algumas meninas que estão só no ensino médio ainda e são as únicas da sala interessadas por essa área também passam. A sensação de que você carrega um peso que não é só o seu, não é só a sua nota, é a nota de quem você representa lá, sabe? Porque você é uma pessoa que não deveria estar lá. Faz sentido pra quem passa por isso, eu juro. Se você passa por isso, todo mundo sente isso, tá tudo bem. E eu tô falando isso porque a grande maioria das pessoas que me perguntaram isso no YouTube, no TikTok, no Instagram, eram mulheres. Algumas eram homens também, e a gente vai falar um pouco melhor uma parte que inclui homens também mais pra frente, porque você pode muito bem ser um homem e não ter nenhuma confiança em exatas. Então, se você é uma menina que tem interesse em ciências exatas e tá no ensino médio, ou se você é uma mulher que já tem uma profissão na área de exatas e você não acha que você é boa o suficiente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que que a gente acha isso, de onde vem esse pensamento, de onde vem esse sentimento. Se ele vem de uma nota ruim, o que que você acha que tá dando errado nos seus estudos pra você tá tirando notas ruins? Se ele vem de uma falta de confiança, de onde veio essa falta de confiança? Foi de notas ruins? Se foi de notas ruins, você tem que melhorar o seu estudo. Foi de alguma coisa que te falaram? Foi de alguma coisa que você vivenciou? Foi de alguma coisa que você aprendeu? Eu conheço muitas meninas, tá, da física, porque eu conheci muitas de outras faculdades, eu conheço muitas da minha faculdade, tanto da física, da engenharia, de outras disciplinas, e eu sei que muitas delas têm medo do curso, até as que já estão nos cursos, por falta de confiança, não necessariamente porque elas são ruins, porque a maioria estuda bem, entende bem, vai muito bem em listas, em testes. De onde vem essa falta de confiança sua, sabe? Vem só de notas baixas? Porque às vezes nem sempre vem só de notas baixas. Obviamente tem muitas coisas para se levar em consideração, mas se você tem acesso a uma boa educação, se você tem uma família estável, na medida do possível, porque assim, toda família tem um nível ali de estresse mínimo que você vai ter que vivenciar, ou não, se você não tem, parabéns, você deve ser um ser humano abençoado, escolhido por Deus. Se nada externo, como uma família instável, um sistema de ensino ruim, ou você tem que trabalhar, você tem que cuidar de filho, você tem que fazer não sei o quê, nada disso é o que te atrapalha. Se o que te atrapalha é o seu método de estudo, é a sua ansiedade, é o jeito que você pensa, talvez você tenha que repensar muitas coisas pra você entender de onde vem esse medo, de onde vem essa ansiedade, antes de você desistir de alguma coisa só porque tem matemática no meio. E assim, eu vou falar uma coisa pra todas as meninas que têm medo de matemática e física. Exatas é difícil, tá? Exatas é difícil. Estudar para uma prova de história é muito mais fácil que estudar para uma prova de matemática e de física. E assim, eu tô falando a nível ensino médio e graduação e tal, mas é lógico que tem pessoas que são doutorandas, estudam um pronome em latim que era usado na Europa no ano 1453. Essas pessoas não é fácil, tá? Eu não tô falando dessas pessoas, eu tô falando de, tipo assim, pra quem tá no comecinho da carreira, sabe? Os cursos de exatas, eles costumam ser mais puxados do que os cursos de humanas no começo. E, assim, tanto pela cultura dos professores, quanto pela quantidade de conteúdo mesmo, pelo desempenho que você tem que entregar. No ensino médio também, no Enem, as matérias de humanas, elas costumam ser menos desgastantes do que as de exatas. Então, assim, se você tá nessa parte do começo da carreira, é difícil mesmo, sabe? Tipo, é difícil. É difícil, só é difícil. É difícil, mas de novo, se você não tem nada externo que te impeça de estudar, você não tem nenhuma questão, assim, neurológica, psicológica, você tem total capacidade de só estudar e fica bom. Um adendo aqui que eu não tô falando que é fácil você superar qualquer ansiedade com relação a qualquer coisa. Isso exige tratamento, muitas vezes tratamento clínico, psicólogos, às vezes ansiedade, dependendo do nível da sua ansiedade, você precisa de medicamentos. Eu não tô falando que é fácil. Eu tô falando que talvez essa seja a fonte, sabe? Talvez o problema, se você tá assistindo esse vídeo, você provavelmente é uma pessoa que gosta de ter representatividade de mulheres na ciência. E eu acho que esse é um dos caminhos também, você vê que é um meio ao qual você pertence e você não precisa ter medo, porque tem pessoas que são iguais a você, que estão nesse meio, passam pelas mesmas coisas que você passa, pra você saber que você pertence sim a esse lugar, tanto quanto aquele seu colega que fala que quer ser engenheiro desde os 7 anos de idade. Ai, mas eu nem tive matemática na escola, tipo, eu não tenho aula de matemática desde o 7º ano. Essa é
Outra questão, agora a gente entra num recorte de classe, que também é muito importante e é muito relevante, porque se você é uma pessoa que estudou a vida inteira em uma escola particular, talvez você não saiba, mas o sistema público de ensino, ele é extremamente defasado, extremamente mesmo. Em alguns estados são melhores do que os outros. Se você faz uma escola técnica, uma escola que, assim, não pertence, não é uma escola estadual, assim, talvez você tenha um pouco mais de acesso, talvez você tenha a sorte de estar numa escola estadual e ter boas aulas, ter bons professores, ter realmente um sistema que apoia, que te ensina, te fornece todas as ferramentas que você precisa para você aprender e se desenvolver bem. Na realidade de muitas escolas, as aulas aqui são bem ruins. Muitos familiares, muitas amigas que deram todo o ensino médio em escolas públicas e elas me relatam esse tipo de coisa. É uma coisa corrente em muitas escolas. Ter aula, não ter professor, nem assim cobrar presença, sabe? E isso com certeza é uma coisa relevante, tipo, muito relevante. O ensino médio precário é uma das coisas que afasta as pessoas não só das ciências, mas de qualquer carreira que exige um ensino superior completo. Quando a gente tem contato com as teorias, como elas se desenvolveram, o que elas significam, a história delas, a história dos cientistas, do contexto que eles estavam para desenvolver as coisas, desperta interesse na gente, sabe? A gente se inspira nessas pessoas, a gente acha inspirador. Você se inspira nessas pessoas quando você conhece a história delas, você se interessa mais por uma área, quando você vê como a teoria funciona, como ela é aplicada na prática. Sabe aquela questão que todo aluno de ensino médio comenta no Twitter todos os dias que eu não aguento mais ler? Por que que eu vou usar seno e cosseno na minha vida? Porque eu tô aprendendo isso no ensino médio, sabe? Porque é importante. Mas por que é importante? Como que você ensina uma pessoa? E é importante você saber a fórmula de Bhaskara, que é importante você saber o que é um seno e cosseno. Se essa pessoa tem 2 aulas de matemática por ano, ter contato com mais aulas, com coisas mais dinâmicas, com coisas mais interdisciplinares, desperta interesse nas pessoas. Então você precisa ter aulas, você precisa ter materiais, você precisa ter atividades extracurriculares, você precisa que a pessoa tenha contato com como aquilo é aplicado, sabe? E uma realidade que a gente vê em estudantes de classes socioeconômicas mais altas é que eles tendem a apresentar também muito mais autoconfiança em exatas do que estudantes de classes mais baixas, mesmo que eles tenham o mesmo desempenho. É praticamente o mesmo dado lá da parte de gênero. Estudantes de classes mais altas têm maior expectativa de ingressar em uma área da STEM, enquanto os de classe mais baixa têm menos. A OCDE pontuou algumas possíveis causas, e a primeira delas é a exposição a problemas matemáticos. Aí vem de novo o problema das faltas de aulas, ou aulas que não servem para muita coisa. Então, alunos de classes mais altas tendem a ter mais contato com essas questões matemáticas fora da escola, então mais atividades extracurriculares, às vezes relacionadas a cursos, assim, cursinho mesmo, comum da vida, atividades diferentes que eles têm fora da escola mesmo, e participar de ambientes onde é mais normalizado você usar essas habilidades matemáticas. Enquanto alunos das classes mais baixas, que possivelmente frequentam escolas públicas, não têm acesso a muitas dessas atividades extracurriculares, contato próximo com profissionais que usam essas habilidades para poder elucidar para eles como elas podem ser usadas e por que que elas são importantes. Lembrando que essas pesquisas elas não generalizam, elas apontam uma maioria, assim, é uma estatística. Então não quer dizer que todo aluno que estuda em escola pública, ele não tem nada disso, e também não quer dizer que todo aluno que estuda em uma escola particular boa, ele tem contato com tudo isso e ele obrigatoriamente é bom em matemática, sabe? Não é assim, se você estuda em uma escola pública, você sabe que tem gente que é bom, e se você estuda em uma escola particular, você sabe que tem gente que é ruim. Isso não é uma generalização, isso é uma estatística. E também essa pesquisa vai estar linkada aqui na descrição. O fator apontado pela pesquisa são expectativas familiares. Então, estudantes de classes mais altas tendem a ser cobrados para entrar em universidades, então eles têm expectativas de ter uma carreira que exige um curso superior formado, têm expectativas de entrar numa universidade, e não só expectativas, eles têm oportunidade de entrar numa universidade. De novo, eu tô falando de escolas estaduais, não escolas técnicas, ETECs da vida ou institutos federais, que são bem melhores do que escolas estaduais. Mas o sistema de ensino público, ele não serve para formar uma pessoa para ela prestar um Enem e passar numa faculdade. A expectativa de entrar na faculdade é obviamente bem menor. Você se manter em um curso integral, morando sozinho, é bem caro, sabe? Se você vai estudar e trabalhar ao mesmo tempo, você vai basicamente vender a sua alma pelo seu curso, porque é muito difícil, é uma rotina muito puxada. Então, é realmente muito difícil você concluir isso sem ajuda familiar. Pessoas que têm pouca renda, que não podem sustentar um filho fora de casa, muitas vezes não podem ajudar. Tem algumas soluções, tem pessoas que trabalham sim. Eu não vou dar um super, hiper, mega resumão de sociologia aqui, porque se você quiser saber
de onde vem essa diferença e por que que é tão difícil para pessoas de escolas públicas e de classes mais baixas se manter em universidades públicas, mesmo que as universidades públicas sejam de graça, tem outros vídeos e outros canais que você pode assistir. E assim, por mais que eu goste desse assunto, não vou me delongar nele, que o ponto é, se você é esse estudante, se você gosta muito de física, mas você não teve oportunidade de ter boas aulas e de ter bons professores, essa situação é um pouco mais complicada, porque para você estudar, você tem que ter um espaço para você, um espaço calmo que você consiga focar, você tem que ter tempo para estudar. Para pessoas que trabalham, que saem da escola e trabalham o resto do dia e não tem um minuto livre no dia, é mais difícil, sabe? Talvez você tenha menos tempo e se você realmente tiver energia, tempo e disposição para aprender alguma coisa nova, vai levar um pouco mais de tempo do que levaria se você fosse uma pessoa que passa o dia estudando. Eu reconheço que você, se é uma pessoa que estuda e depois trabalha e pega ônibus e tem que fazer comida e passa por situações estressantes o dia inteiro, é muito mais difícil você ter disposição, você ter energia e você ter qualquer pingo de sanidade no final do dia, você pegar uma videoaula no YouTube e estudar. Então, assim, nesses casos, eu sinceramente não sei muito o conselho dar sem soar coach. Então, o que eu posso falar é que se você tiver interesse em estudar qualquer coisa e não precisar abrir mão de nenhum tipo de descanso ou de nada que for importante pra você, estuda no seu tempo livre e não se cobra pra estudar por 4 horas, que os vídeos de study vlog do TikTok mostram, porque é uma realidade diferente. Pra gente não se comparar com os outros, porque assim, se você tem uma rotina corrida, se você trabalha e estuda, não tem como você se comparar e você se culpar por não ter passado 4 horas do seu dia estudando, que nem uma pessoa que vive pra estudar, sabe? São situações diferentes. Você tem que enxergar a sua realidade e saber o que cabe a você e usar o tempo e a disposição que você tiver pra estudar, o tempo que você consegue, sabe? Se você consegue estudar 20 minutos por dia, é isso, sabe? Esse é seu tempo e esse é o melhor que você pode fazer pra estudar. Bom, nesse caso, você tem que traçar um plano de carreira que seja adaptado para sua realidade. Eu não posso dar um conselho aqui que vai se encaixar para todo mundo que tem pouco tempo ou que tem pouca disposição para estudar. Isso é uma coisa pessoal, é uma coisa que você tem que fazer. Mas se você estiver disposto a estudar sozinho, eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer isso. Matemática básica não é mais, menos vezes e dividir. Matemática básica é todo o conteúdo que cai no Enem de matemática. Isso é matemática básica. É álgebra, geometria, trigonometria, lógica, tudo isso é a matemática básica que a gente tanto fala. O que eu recomendo você fazer é você pesquisar uma lista de conteúdos de matemática do Enem, em específico. Em outros vestibulares, se você estiver focado em outros vestibulares, você pode pesquisar, mas vestibulares como a USP, a Unicamp, cobram temas um pouco mais difíceis de vez em quando. Tem alguns temas um pouco mais avançados do que a matemática básica mesmo. Então, se você quiser começar pelo básico, eu recomendo estudar a matéria do Enem, de matemática. E assim, vai ser uma lista gigantesca, porque a gente aprende matemática básica durante todo o nosso ensino, do primeiro ano do Fundamental 1 até o terceiro do ensino médio, a gente está aprendendo matemática básica. São as questões básicas de lógica até números complexos. É isso que você vê durante toda a sua carreira escolar. Então, vai ser uma lista gigantesca de coisas que você vai precisar estudar. Olha o título do tema, pesquisa uma videoaula sobre, encontra um canal que você acha que serve pra você, que você entende o que o professor fala e que você acha que é bom. Tenta estudar. Se você quiser se avaliar, pega questões de Enem, questões de vestibulares e tenta fazer elas sem olhar a resolução. Leva em consideração a quantidade de coisas que você acertar, os temas que você acertar, você pode considerar que você aprendeu um pouco. Os temas que você acertar muitas vezes, você pode considerar que você aprendeu. Os que você acertar poucas vezes, você pode estudar mais. Como se você fosse se autoavaliar com questões que já estão prontas, sabe? Eu acho que essa é uma boa forma de você começar, de você conseguir construir uma boa base para você poder ingressar num curso superior, para você poder tirar uma nota boa no vestibular. Isso vale para todas as matérias, tá? E agora vamos para a terceira e última parte do vídeo, que é como ficar bom em matemática. Já sei que eu não sou boa e eu vou refletir por que que eu não sou, por que que eu sou boa e não acho que eu sou boa, mas como que eu posso realmente ficar bom. Então, eu vou dar algumas dicas, assim, dicas práticas mesmo, não vou falar pra você ir no psicólogo tratar sua ansiedade, vou falar o que você pode fazer, colocar ali no seu planner e fazer pra você melhorar. A primeira dica, que eu tenho certeza que ninguém nunca te falou, esse é o maior segredo das pessoas de exatas, elas não te contam isso. Se vocês adivinharem, faça questões. Faça questões, gente. Ai, mas de novo isso, de novo, porque é a única coisa que funciona, sabe? Você tá escutando isso de todo mundo que fala que é o jeito certo de estudar matemática, talvez as pessoas estejam certas. Faça questões. Assim, eu teimei com fazer questões até o meu terceiro semestre da faculdade. E foi só a partir de lá que eu comecei a melhorar em disciplinas que eu era horrível, que eu tava reprovando. Faça questões. Seu estudo tem que ser no máximo 20% do tempo relendo a teoria e pegando o contexto. E os outros 80% do seu tempo tem que ser fazendo questões e refazendo questões. E, ai, errei, faz de novo, errei, faz de novo. E assim até você acertar.
E aí as questões elas dependem muito do seu nível, de onde você tá. Se você tá na escola, dá pra achar questões de Enem. Se você tiver material didático, usa das suas apostilas. Se você tiver questões que seus professores passam em aula, usa essas questões. Se você tá na faculdade, olha a bibliografia do seu curso e olha as questões dos livros. Normalmente as primeiras são as mais fáceis, então não adianta fazer as primeiras 5 de cada capítulo, porque você só vai estar aprendendo fácil. Tem que fazer questões difíceis também, porque elas exigem que você lembre de mais coisas, que você pense melhor e que você tenha um raciocínio melhor de como juntar tudo que você viu no cálculo e na física até aquele momento. Onde achar questões depende da sua área, depende de que curso você tá, se você tá no ensino médio, se você tá na física, na engenharia. E outro método que me ajudou muito na faculdade e no ensino médio, tá? Eu tenho todos os meus flashcards do ensino médio até hoje, porque eu estudava muito com eles e me ajudava muito. É os flashcards. Flashcards são cartões de memória, basicamente. Você vai pegar um cartão, como fazer digital, mas eu não gosto de fazer digital, eu prefiro fazer cartãozinho físico mesmo. E eu compro os cartõezinhos porque eu acho bonitinho, mas você não precisa comprar um cartão. Você pode usar uma folha 4, você pode usar folha 5, você pode usar o que você quiser. Você pode usar um post-it se couber no post-it. De um lado, você vai escrever uma pergunta, sabe? Em que ano acabou a Guerra Fria? E do outro lado, você vai pôr a resposta. Você vai fazer vários cartões, assim. Você vai fazer um baralho de cartões. E aí você vai pegar e você vai lendo. Acertei esse cartão. Põe na pilha de cartões que você acertou. Errei esse cartão. Volta pro final da sua lista. Acertou? Tira. Errou? Coloca no final. E aí, conforme você for acertando, retirando as cartas do seu baralho. Quando acabarem suas cartas, quando você tiver acertado todos, acabou sua sessão de estudo, você vai fazer uma pausa. E aí você pega esse baralho e tenta responder em dias aleatórios, assim. Faz ele no mesmo dia que você viu o conteúdo, depois uma semana, depois um mês, depois um dia antes da prova, depois no dia da prova. Funciona. Eu não recomendo ficar fazendo eles tão coloridos, porque nesse caso, eles precisam ser mais funcionais. Vão ser muitas cartas, então talvez você perca muito tempo se fizer eles coloridos. Se você gosta de fazer anotações coloridas e bonitinhas, e se isso te motiva a estudar, assim que você quiser. Faz a letra mais bonita do mundo e pode levar 2 horas em cada cartão se isso te ajuda a estudar. Mas se for só por estética mesmo, faz de qualquer jeito, porque o importante é você acertar o que tá escrito ali, não você escrever. Os flashcards, eles servem sim pra você decorar coisas. É basicamente pra isso que eles servem, pra você decorar conceitos. Vocês vão ter que se acostumar que durante o ensino médio, durante os primeiros anos da faculdade, vocês vão ter que decorar muita coisa antes de vocês entenderem. Porque você tá no seu primeiro ano de física, no seu primeiro ano de cálculo, e você quer entender como surgiu cada um dos teoremas, você nunca vai ter tempo de pegar uma unidade de exercício, porque esses teoremas surgiram com 500 anos de estudo, sabe? Algumas coisas que você tem que aceitar, que lá na frente, se for importante pra você, você vai descobrir como isso surgiu. Se não for importante, você não vai, mas se você tiver muita curiosidade, você vai lá e pesquisa sobre. Tem mais alguma coisa pra falar? Mas o meu computador, que estava com o meu roteiro, desligou porque a bateria dele dura 10 minutos fora da tomada. Então, eu não sei o que que era a última coisa. Se eu lembrar, eu coloco aí no final. Gente, a última coisa que eu esqueci de falar no vídeo é você desenvolver outros interesses relacionados a áreas da ciência que podem te ajudar a entender um pouco melhor como a física é aplicada no mundo real. E também qualquer atividade que envolve raciocínio lógico, sei lá, jogos de lógica, xadrez, sudoku, e tal, não necessariamente resolver problemas de matemática diretamente. E um extra de coisinhas que ajudam aos poucos a melhorar, eu acho que é tá sempre exercitando a sua capacidade de absorver e processar informação, não só na área de exatas. Isso vai sempre te ajudar a melhorar em tudo. Então não fique preso a ser uma pessoa que só gosta de exatas, só de física, só números. Estude outras áreas, leia livros sobre coisas diferentes, pesquise sobre a história das pessoas cientistas que você admira. A matemática e a física não surgiram como uma área única e isolada, elas não surgiram separadas dos contextos e eventos históricos pelos quais os seres humanos passaram. Então entender a natureza, ou seja, a física, a química, a biologia, a matemática, é entender a natureza da visão dos seres humanos. Então não se restringe a gostar só de exatas e ciências, porque essas áreas não são separadas de todas as outras, e entender e se interessar pelas outras vai te ajudar a melhorar tanto em exatas quanto em todas as outras matérias e como um ser humano. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, porque eu decidi fazer um recorte mais específico de gênero e de classe social, porque isso é uma coisa que afeta muito, muito mesmo, quem tem e quem não tem interesse por áreas das ciências exatas. Todos os links de todos os artigos estão aqui na descrição, de todos os estudos citados, dos artigos que eu recomendei, tá tudo aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui, por favor. Se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi bom pra vocês de alguma forma, clica aqui e deixa seu hypar. E é isso, até o próximo vídeo.